O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como dito no início da missa, nesse primeiro dia do ano, nós temos a alegria de nos reunir para celebrar a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E ainda hoje, mesmo entre os católicos, existe uma confusão quando a gente fala desse dogma mariano. Há quem se pergunte, como que pode Maria ser mãe de Deus, sendo que ela é criatura de Deus e, portanto, ela veio depois de Deus? Para que a gente possa responder isso, e a gente tenha muita clareza porque a igreja professa que Maria é mãe de Deus, primeiro a gente precisa entender quem é Jesus. Quanto mais nós entendemos quem é Jesus, mais nós entendemos quem é Maria. Na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Gálatas, São Paulo nos diz que, quando se completou o tempo oportuno, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. Meus irmãos, aqui, o que São Paulo está dizendo? Que Jesus ele possui 2 naturezas. Quando se completou o tempo oportuno, Deus enviou o seu Filho. Portanto, Jesus tem uma natureza divina. Jesus ele veio de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Deus Filho. Mas como nos diz a leitura, esse Deus Filho, no tempo oportuno, nasceu de uma mulher e nasceu sujeito à lei. Portanto, ele tem uma segunda natureza, que é uma natureza humana, que assumiu toda a condição humana, exceto o pecado. Inclusive, ele se colocou sujeito à lei. Por isso que no evangelho de hoje, Nossa Senhora e São José levou Jesus para fazer a circuncisão, porque ele era um ser humano como nós. Ele era um ser humano sujeito à lei, e por isso os pais levaram ele para cumprir a lei. Portanto, Nossa Senhora era mãe de Jesus, que é Deus e que é homem. E essas 2 naturezas, humana e divina, se juntaram onde? No seio da Virgem Maria. Com isso, nós não podemos dizer que uma natureza é mais forte do que a outra. Nós não podemos dizer que Jesus é mais divino do que humano, mas nem dizer que Jesus é mais humano do que divino. Não, Jesus é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem. Essas 2 naturezas estão
perfeitamente harmonizadas na pessoa de Jesus. Portanto, se Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e se Maria é mãe de Jesus, logo, Maria é mãe de Deus. Se a gente negar esse dogma, falando que Nossa Senhora não é mãe de Deus, seria o mesmo que dizer que o menino que nasceu na noite de Natal era um ser humano qualquer, como qualquer outra criança. Seria negar que Jesus tem origem divina. Portanto, falar que Maria é mãe de Deus é afirmar esse mistério de que o Verbo divino se fez carne e habitou no meio de nós. Há quem diga que Maria é mãe apenas de Jesus feito homem. Aí eu pergunto a vocês, tem como você que é pai, você que é mãe, viver a sua maternidade ou a sua paternidade apenas de uma parte do seu filho? Não tem como fazer isso, gente. Você é mãe do seu filho inteiro, você é pai do seu filho inteiro. Assim é Nossa Senhora. Ela não é mãe somente da humanidade de Jesus, mas também da sua divindade, porque Ele é uma pessoa só. Por isso, quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós não estamos falando que ela gerou a divindade de Jesus, mas ela gerou um homem cuja origem era divina. Por isso que, desde muito cedo, a igreja professou que Nossa Senhora é mãe de Deus. É por isso que, constantemente, quando a gente reza a Ave Maria, nós falamos que Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Deus Filho. Quando a gente olha tudo isso, nós percebemos o quê? Isso foi o plano de Deus. Isso não partiu de Maria, mas isso partiu de Deus. Deus que desde toda a eternidade, para salvar a natureza humana, Ele desejou enviar o seu Filho para que se tornasse um de nós. E por isso que essa graça nos alcançou, por isso que a salvação nos alcançou. Mas por outro lado, por mais que fosse do desejo de Deus, tudo isso só aconteceu também porque Maria disse sim. Porque Maria colaborou com o plano da salvação. Porque Maria colaborou com o projeto de Deus. Meus queridos, hoje nós estamos no primeiro dia do ano. Com toda certeza, Deus tem um sonho para cada um de nós. E se a gente fosse parar para pensar, o que será que Deus prepara para o nosso ano? O que Deus sonhou para a tua vida nesse ano? Seja lá o que for, peçamos a Nossa Senhora que Deus encontre dentro de nós um coração generoso, um coração aberto como o dela, para que Ele possa realizar na nossa história as maravilhas que Ele deseja, assim como Ele realizou na vida de Maria as maravilhas que Ele desejava. Peçamos a Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, que interceda por nós, para que a gente tenha um coração aberto e que Deus realize em tudo aquilo que Ele desejar na nossa história ao longo desse ano, assim como Ele realizou tudo aquilo que Ele desejava realizar na vida de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.